Olá, eu sou o professor Robson Guedes, CEO da Contabyte, e estamos em mais um episódio do ContaCast. Vem comigo! Bom, hoje o nosso convidado é uma pessoa muito especial, um cara que está em franco crescimento na cidade, um empreendedor nato, tem revolucionado a saúde de Suzano, é o secretário municipal de saúde, Pedro Ishi. Pedro, bem-vindo aí para o nosso podcast, prazer te receber, seja muito bem-vindo, viu? Robinho, o prazer é meu, primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar aqui junto com você, né? Você falou do meu crescimento, mas o seu também a gente tem acompanhado na internet todo o trabalho que você vem realizando. E é um prazer estar aqui no programa aqui, concedendo uma entrevista e falando um pouquinho da nossa história, do que a gente tem feito pela cidade. Pedrão, não, ó, e vou falar pra você, não é uma entrevista, tá? É um bate-papo Legal, descontraído aí, vamos falar com certeza. de tudo, conversar. Mas, ô Pedrão, eu gosto de falar sempre isso. Primeira coisa, conta um pouquinho quem que é o Pedro Ishi, porque as pessoas veem o Pedro Ishi secretário de saúde, um cara que, né, tá num cargo de liderança, que tem muita responsabilidade, que tem feito muito pelas pessoas, porque quem dirige saúde cuida da vida das pessoas, né? Então, conta quem é o Pedro, o que o Pedro faz, Legal. filho, hobby, etc. Isso acho legal para as pessoas saberem. Não, bacana. Robinho, na verdade, assim, pra gente ir lá no início, a minha família é uma família que vem do interior da cidade de Presidente Prudente, se instalaram aqui na década de 70, né, aqui na cidade de Suzano, meu pai, meus avós, e montaram um comércio ali na rua Baruel, né, eles tinham uma oficina, e dali eles permaneceram durante muitos anos. E ali a gente foi criado ali no bairro da Cidade Edson, que é um bairro ali pra cima da rua Baruel, ali próximo do cemitério. Eu vejo que você tem um carinho especial pela Cidade Edson, né? Você fala muito dela. Né? A gente gosta ali é o bairro que eu nasci, eu me criei ali, então eu gosto muito ali. Tive que sair agora por conta que casei, né? E aí a gente tem que tomar um rumo. E o terreno na Cidade Edson tá caro, Robin. Tive que procurar outro lugar. E aí, até te cortar um pouquinho, você casou com uma bela moça, uma moça muito educada, que é a Débora, né? A Débora. Filha do Eduardo, né? Isso. A gente conhece desde pequenininha. Vou mandar, inclusive, um beijo pra ela, que tá aqui, que tá acompanhando a gente. O Eduardo, que você conhece, né? Há um tempão. E ali eu me criei ali na Cidade Edson, né? Casei. Sempre tive ali junto com meu pai, né? Nas atividades do comércio. E depois acabei ingressando junto com o nosso prefeito Rodrigo Achiuchi para a vida pública, né? E aí a gente acaba sendo contaminado pela política, né, Robinho? Você sabe disso, e a gente sempre gostou muito também de política. Meu pai sempre teve participação ativa com os candidatos, né, da década de 90, década de 80, que frequentavam a nossa casa. Então a gente vendo todos aqueles movimentos ali, a gente acabou pegando um gosto pela política. E saí candidato a vereador na última eleição. E tenho uma vida na cidade de Suzano, né, muito ativa. Gosto da cidade, acabo fazendo tudo que eu posso aqui na cidade de Suzano. Tenho 2 filhos hoje, né, o Matheus e o Rafael. O Matheus vai fazer 5 anos, o Rafael vai fazer 3 anos, né? E aqui a gente criou raízes, né, Robinho? Criou raízes, criou laços e acabou que um tempo, né, por um determinado tempo, eu acabei tendo atividade no comércio, estudei na UMEC, né, fiz lá, cursei gestão ambiental lá, então a gente tem realmente um carinho muito grande pela cidade de Suzano. Legal, pô. E os 2 filhos, o Matheus e o Rafael? Matheus e Rafael. 5 e 2 anos? 5, um vai fazer 5 e o outro vai fazer 3. Cara, não dão trabalho nenhum ainda. Não. Você chega na idade do Ivan, do meu que tá com 20, aí você vai ver o trabalho que dá. O 5 e 2 é tranquilão. O trabalho que a gente fala, né, é aquele trabalho de criança, né? Às vezes tá brincando, cai, se machuca, corre pra lá, corre pra cá, então é isso. Mas meu pai falava isso, né? Que filho criado é trabalho dobrado, né? E é verdade. É verdade. Né? Uma frase que representa bastante, viu? Pra mim, nos dias de hoje, representa bastante, né? Mas, Pedro, e aí, você acompanha o Rodrigo há muito tempo, né? Acho que vocês são praticamente irmãos, né? Primos.
Na verdade, até o pessoal confunde. O pessoal fala que vocês são primos, né? fala que é Mas, primo. mas acho que na verdade Não, tem um grau de irmandade muito grande entre vocês, né? Na verdade, a gente começou, Robinho, o prefeito Rodrigo, a primeira candidatura dele foi em 2004. E naquela ocasião, a minha mãe sempre trabalhou no colégio, o meu pai muito próximo ali, aquela amizade, né? E aí, naquela primeira eleição, o meu pai, ele ajudava nas outras eleições, na última, ele tinha ajudado o Samil Kimura, falecido Samil Kimura. E aí, quando teve a eleição de caminhou com vocês também, né? Que caminhou com a gente esse tempo todo. Quando foi a eleição de 2004, depois o Rodrigo pode falar melhor disso. Mas em 2004, o PMDB parece que precisava de candidatura pela diretoria do Partido Jovem lá do PMDB. E aí indicou o Rodrigo. E meu pai, por ter uma amizade muito grande com o Rodrigo e com o Catuia, né, que é o falecido pai do Rodrigo, e eles acabaram juntando um time ali e o Rodrigo saiu candidato. E naquela eleição, Robinho, tinha muita entrega de papel, né? Então Santinho, então pintar o muro. Eu não lembro, lógico que você vai lembrar, tinha gente que fazia régua, estampava na régua, caneta, boné, camiseta, isso, né? Então, aquela eleição eu já comecei a participar da campanha do Rodrigo, né? E foi uma campanha muito legal, tal. Em 2008, eu já me aproximei mais do Rodrigo. E meu pai, por conta dos afazeres do comércio, acabou não conseguindo ajudar da forma que ele gostaria. Então ele falou assim, olha, como o Pedro conhece a maioria dos nossos amigos aqui e tal, Rodrigo, a gente caminha com o Pedro, que ele vai te apresentando para os nossos amigos, eu vou ligando pro pessoal, conheci a casa de todo mundo e tal. Então, eu já conheci o Rodrigo, mas ali criou um vínculo mesmo de amizade. O vínculo criou ali. Na eleição de 2008, né? Nasceu na relação entre os pais, e aí nessa eleição... Isso. 2004 ou 2008? 2008. Aí na de 2008 já criamos uma relação mais próxima, e dali pra frente ali, o Rodrigo me convidou para ser o secretário-geral do PSL, assumi, ele é do presidente, né, do municipal, secretário estadual, eu assumi a secretaria municipal, e de lá para cá a gente vem acompanhando toda a trajetória política do Rodrigo até os dias de hoje, que eu tomei posse como secretário, mas a gente criou uma relação muito próxima junto com o Rodrigo. Aí o Rodrigo ele realmente demonstrou que ele é um grande gestor, né? Mudou a cara da cidade. Cidade, não vamos falar que estava abandonada, né? Mas a cidade tinha uma régua muito abaixo da média forte, né? E o Rodrigo conseguiu colocar a cidade num patamar, né? Eu diria até de igualdade com Mogi das Cruzes, né? Por muitos e muitos anos o pessoal falava assim, Mogi era melhor que Suzano. Aí em determinado momento Suzano e Mogi estavam lado a lado. De repente, Mogi, deu aquela subida. E hoje eu vejo que Suzano, a minha visão é que Suzano hoje tá muito parecido com Mogi. Hoje, Robinho, eu tava inclusive conversando na hora do almoço agora com uma pessoa. Tem umas coisinhas pra comer aqui, viu? Não, fica tranquilo. Obrigado. Eu tava inclusive conversando com uma pessoa hoje e ela tava me explicando que a prefeitura ela é uma escola, né, Robinho? E aí ela estava me comentando sobre uma situação que acontece dentro de finanças, e então lá tem o DIPAM, né? E você foi secretário, você sabe muito bem como é isso. E tem uma das variáveis lá, um dos números do DIPAM, mostra o nosso crescimento, inclusive já quase chegando em Mogi das Cruzes, né? Inclusive depois eu vou até me aprofundar melhor, né, para tentar entender. Mas ele mede, parece que várias coisas ali, entre receita, né, entre os custos e tudo, faz uma per capita da cidade e a gente já está chegando perto de Mogi das Cruzes. O DIPAM é o índice que o Estado utiliza para distribuir o ICMS em todo o Estado de São Paulo. Aí os fatores são... Existem essas variáveis, né, que eu estava vendo. A arrecadação total do município, a arrecadação própria do município, ICMS movimentado na cidade, áreas inundadas, áreas cultivadas com agricultura, né? São vários índices que fazem isso. Está dando uma ótima notícia, né? Porque Mogi tinha... Então, o que nós estamos falando tem relação, né? Porque Mogi tinha passado Suzano chegou a ser, na gestão do ex-prefeito Estevão, chegou a ser a 19ª cidade do estado de São Paulo. Depois, com o passar dos anos, ela passou da 30ª posição.
Então ficou muito para trás. E Mogi, que estava muito atrás da gente, começou a descer e ficar entre as 20 primeiras, né? Aí fizeram um projeto grande lá de criação de parques industriais, etc. E a cidade foi crescendo. Alavancou. Mas nessa informação que você está tendo agora é o sentimento da gente, né? É. Precisam ter melhorado e aí melhora os índices também, né? Bom, né? Isso. Bom. Não, isso a gente fica muito É contente. bom que é mais dinheiro para a cidade, né? Sim, Mais dinheiro. sim. Então, realmente, a gente tem notado esse crescimento da cidade, a autoestima da população, né? Com a volta de vários setores que, na minha concepção, estavam parados. Então, tudo isso credencia o Rodrigo a essa ótima gestão que ele tem feito aí e deve encerrar um mandato aí com uma aprovação muito grande. Meu, pra gente lembrar por cima, Rodrigo fez Marginal do Rio Una. Quantos e quantos anos parado aquilo? Muito tempo. Terminou o ginásio Max Pfeffer, né? Arena Max Pfeffer. Arena né? Max Pfeffer. O Parque Municipal, ele transformou completamente o parque para um É. equipamento público decente para a sociedade. Com certeza. Asfaltou muito a cidade, né? Maior plano viário de asfalto, né? Em quilômetros aí, foi o prefeito que mais asfaltou. Aumentou muito o número de creches. Você sabe que Sim. eu acompanho o governo, mas eu não tenho cargo no governo, não Sim. participo do governo, né? Mas eu acompanho os números, né? Sim. Mas os números são todos eles muito saudáveis, Sim, né? sim, sim. Então, A intensidade, né, do governo ela é muito alta, né? Então isso realmente está elevando a régua, né? Vamos dizer assim, né, Robin? isso, é. Tá elevando a régua aí num patamar muito bacana. Mas e aí, o seu maior desafio como secretário da saúde? Porque você se elegeu vereador, né? Foi. Uma votação expressiva. Aí acho que o Rodrigo te convidou para ser secretário de saúde. Você deixou a Câmara e foi assumir uma secretaria que é uma secretaria sempre muito Pesada. né? Muito problema, né? Em 2019, Robinho, eu coloquei na cabeça que queria ser candidato a vereador, final de 2019. Em 2020, procurei um partido, através até do secretário Claudinei Galo, mandar um abraço para ele, que é o presidente do PTB. Galo, E saí candidato pelo PTB, uma campanha que a gente estava iniciando, aprendendo bastante coisa ali na campanha, mas tive uma votação muito expressiva. Fui eleito com 3.437 votos. Fui o terceiro vereador mais votado da cidade. É voto pra caramba. Nossa, é voto. É voto e realmente fiquei muito surpreso, porque em todos os bolões que a gente fez lá dentro do nosso escritório lá, ninguém chegou perto, né? Porque a gente tinha uma quantidade de votos ali na cabeça, mas nada que superasse 2.000, 2.200 votos. Encerrou a eleição, no final do ano o prefeito fez o convite, né, para que a gente fosse assumir a Secretaria de Saúde. Em um período, em 19 e um pedacinho de 20, eu fui diretor administrativo na Secretaria de Saúde, depois assumi o cargo de assessor especial dentro da Secretaria, que é uma nomenclatura meio parecida com o secretário adjunto. Acabei ficando lá na gestão do Luiz Cláudio Guiomon. Ah, você foi adjunto lá? Eu fiquei lá na secretaria. Lá a gente conseguiu, junto com o secretário, levar alguns projetos adiante, projetos esses que fizeram a diferença na cidade. Em 2021, então, no dia 11 de janeiro de 2021, assumi a Secretaria de Saúde com o desafio da pandemia, né, que era um desafio gigantesco porque a gente tinha todos os cientistas e toda a classe médica falando que a segunda onda ia ser muito pior que a primeira. E a gente também tinha um desafio muito grande, que era uma campanha de vacinação jamais feita na história do mundo, vamos dizer assim, que a gente precisava incluir a vacina e vacinar o maior número de pessoas o mais rápido possível. E a gente, Robinho, mesmo diante das dificuldades, né, e de algumas pessoas às vezes não acreditarem, né, porque até pelo fato, o Pedro é muito jovem, né, assumir a Secretaria de Saúde, eu estava acho que com 30 anos, né, então 29 anos, 30 anos, então o pessoal tinha uma certa preocupação. A gente conseguiu sair muito bem, né, a equipe técnica da secretaria é muito boa, você conhece inclusive algumas pessoas que trabalham comigo, são pessoas extremamente dedicadas, deram todo esse suporte. Silmara, né, A Silmara, que trabalhou com você, que é uma excelente profissional, a Tânia, a Valquíria, a Adriana, então a Paula, então o doutor André lá do laboratório. Então, assim, é uma equipe muito, muito
muito consciente, Você muito uniu técnica. esse time, né? A gente percebe que É, você tem colhido resultados porque você uniu esse time. Você comanda. E aí eu vou dar a visão do cara que é técnico, né? A gente está sempre, por ser professor na faculdade, ter passado por cargos públicos, a gente consegue ter um feeling, né? E percebe-se ali que você conseguiu convencer todos a entrar num projeto que é um projeto seu de melhorar a cidade. correto. E os caras estão seguindo certinho a sua Ah, cartilha e tem dado muito resultado, né? é, A campanha da vacinação, vou falar para você, assim, eu acompanhei de várias cidades, mas a campanha da vacinação de Suzano foi invejável, né? não, O que vocês fizeram bem legal. foi fora da curva. Foi. A gente conseguiu vacinar, se não me engano, depois eu vou confirmar, mas acho que foi uma das primeiras cidades do estado de São Paulo a chegar em 18 anos, né? A gente fez também, à medida que foi chegando as vacinas, Robinho, a gente tinha um lema lá, que era assim, chegou, aplicou, a gente brincava, né? Nada de ficar parado no estoque, porque a vacina salva a vida. Sim. A gente... Naquele momento, principalmente, né? Do desespero, né? Você vê que no decorrer dos anos, realmente ficou comprovado que a vacina é o caminho para que a gente consiga estabelecer que essa doença seja erradicada. Tanto que os resultados hoje, você vê que não tem quase internação mais de Covid. Sim. Então a gente tinha essa convicção e esse lema de poder chegar a vacina, a gente já aplicar. Então, assim que a gente conseguiu, nós fizemos um mutirão, né? Que a gente ficou 36 horas ininterruptas vacinando. Depois fizemos outro Acho que aquilo foi só apenas um detalhe do que vocês fizeram, né? Porque acho que minha visão de fora é que vocês fizeram um trabalho tão perfeito, equilibrado, que tudo que foi feito, mutirão, organização, Sim. vocês se comportaram como agentes de guerra, né? Porque é o seguinte, tava todo mundo com medo, vocês estavam todo dia ali vacinando, etc, né? Não, então, foi. Fluía muito rápido, né? Eu lembro, Sim. a Marina foi tomar vacina lá, a mãe dela foi tomar vacina, minha mãe, minha irmã. Então era assim, ninguém demorava lá mais do que 2 horas. Chegava, vacinava, né? Então era uma coisa, fala, pô, como que você consegue fazer, movimentar uma cidade inteira e em tão pouco tempo vacinar todo mundo, né? Sim. E aí, mais uma prova que realmente a Arena Suzano, uma obra do prefeito, é uma arena multiuso, né? Você vê que a gente teve capítulos tristes, né, dentro da arena, Sim. que foi o velório do Raul Brasil, né? E depois a gente vem agora com a campanha de vacinação, realmente provando que é uma obra foi importante, um né? Que ajudou muito, né? Muito. Eu tava em casa, Robinho, às vezes algumas pessoas me perguntam. Eu tava em casa um dia assistindo a televisão e coloquei no Globo News. E tinha iniciado a campanha de vacinação nos Estados Unidos. E aí eu deixei lá e comecei a assistir. E lá, Robinho, o que eles fizeram? O exército estava aplicando a vacina lá. E aí eu comecei a assistir e tal, e eu vi que era dentro de um ginásio. E eles preferiam que fizesse dentro do ginásio para não atrapalhar a rotina da unidade de saúde. Porque a unidade ela já tem uma rotina, que é atender a população, vacinar a população. Naquela época não tinha iniciado, mas tem outras vacinas também. Você tinha os exames médicos, você tinha lá uma série de coisas que acontecem dentro da unidade de saúde que gera uma rotina dentro dela. E aí eu vi que eles colocaram dentro de grandes ginásios. E eu terminei de assistir a reportagem e tal. Vou fazer igual. Eu falei, vou fazer igual. E aí, no outro dia, eu convoquei uma reunião com o pessoal da secretaria. Não tinha chego ainda a vacina. Falei, gente, eu acho que a gente tem que fazer dentro de um ginásio. E a doutora Cristina Perim, eu não sei se você conhece. Conhece a doutora. Pediatra antiga. Isso, trabalha comigo lá. É a diretora da Vigilância Epidemiológica. Super competente. Eu falei, doutora, ontem eu estava assistindo uma matéria assim. Ela falou, eu também assisti e eu pensei da mesma forma. Na hora ali a gente pegou um papel, desenhamos mais ou menos como é que seria, levei até o prefeito falou, tá fechado, vamos fazer. E, graças a Deus, deu tudo certo. Então, passamos por um período conturbado, tanto de vacinação quanto de leitos, abertura do Hospital das Clínicas para atender. É isso que eu falo para quem está assistindo. O Pedro é secretário da Saúde, ele viu na televisão um projeto, ele colocou no papel, rabiscou ali, levou para a equipe dele, a equipe comprou o projeto. Ele não só planejou, ele planejou bonitinho, mas ele executou de verdade. Porque eu falo sempre, Pedro, o seguinte, planejar é fácil, né? A gente pode sonhar, mas conseguir executar de verdade é difícil, né? E você executou mesmo lá. Por exemplo, você tá falando de várias coisas ali. Eu lembro do drive-thru de vocês.
Eu via, não comparando, mas assim, Mogi, as pessoas brigavam, ficavam horas e horas na fila do drive-thru. E eu lembro que a Marina uma vez foi levar a minha sogra no drive-thru lá. Ela entrou, eu falei, mas já tomou vacina? Falou, já, foi rapidinho. Falei, caramba, meu. Então, assim, você vê que vocês conseguiram implantar você, né? Porque aí é você e sua equipe, mas parte da sua cabeça e do prefeito. A gente sabe disso, né? Acho que o prefeito comanda, você comanda a área e você tem que desenvolver bem, a equipe é assimilar aquilo que você estava fazendo. E aí eu percebi que todos os detalhes fluíram para um resultado perfeito, né? Isso é que é uma outra coisa que eu falo para você que foi marcante, também, que também escutava muito? Não. Humanização das pessoas. Ah, isso é fundamental. Eu via muita gente que ia lá tomar a vacina e encontrava sempre a tua equipe estava orientando para pegar a fila, para tomar, para falar, meu, o seu trabalho ali, olha, vou falar para você, né? Foi um trabalho de um gestor top. A gente teve que ficar lá. Tem uma frase que às vezes eu gosto de usá-la, que quem me falou foi o deputado André do Prado, Robinho, que você conhece também, agora o presidente da Assembleia. E o André, ele foi secretário de saúde, né? E logo quando o prefeito fez o convite, a gente estava junto com o deputado André e o deputado Marcel Vini. Naquela ocasião ali, a gente fica um pouco preocupado por conta do momento e tal, e o André falou para mim, ele me chama de Pedrinho, ele falou, Pedrinho, é o seguinte, para fazer saúde precisa gostar de gente. E isso ficou marcado para mim, sabe, Robinho? E é verdade, para fazer saúde precisa gostar de gente. Porque se a gente não tiver essa humanização, essa empatia com o próximo, se você achar que aquela pessoa é só apenas mais um número, a gente não vai ter sucesso na administração da saúde, né? E ali o que a gente tinha ali como o número 1 ali no atendimento ali era que aquela vacina vai fazer a diferença na vida da pessoa. Eu acho que tem que fazer justiça. A tua equipe foi esplendorosa, você foi um grande capitão, o Rodrigo foi um grande, vamos falar, um grande general nisso tudo. Mas aqui, o vereador Takayama, eu esqueci o primeiro nome. O Arthur Takayama. Meu, eu me balizava às vezes com as informações da vacinação pelas postagens dele nas redes sociais. Sim. Ele foi um cara tão importante que ele mostrava horário de vacinação, fila, etc, né? Então, assim, são pessoas que acabam mudando, né? E levando algo de diferente para as pessoas. Né? O Arthur, ele foi um parceiraço, né? Inclusive, assim, a Câmara inteira, ela nos auxiliou nesse processo. Teve um dia que tinha alguns assessores de vereador lá, a gente pegava, me ajuda aqui no computador, me ajuda no preenchimento de ficha, vamos fazer isso, tem que lançar no Vacivida. Então foi realmente, mas o Arthur foi diferencial, né? Foi diferenciado. Ele divulgava, ele mostrava como é que tava o andamento do drive-thru, quantas horas as pessoas estavam na fila. Então, assim, realmente ele... Para ser sincero, como você falou, eu lembro também, né, de assistir nos vídeos que tinha muitos funcionários de todas as secretarias e de muitos gabinetes de vereadores trabalhando ali naquela gestão, né? Ajudando a gestão, né? No trânsito, a gente tinha lá a equipe do Claudinei Galo auxiliando no drive-thru, da administração no preenchimento das filipetas, da educação no preenchimento do Vacivida. A Unipiaget, não posso deixar de falar, a Piaget nos ajudou com os profissionais de enfermagem, né? A Guarda Mirim, né, nos ajudou com os controladores de acesso, o tiro de guerra. Então, realmente a gente mexeu com vários setores da cidade. Foi uma ação muito, muito especial. Inclusive, a gente tá querendo, né, Glaucia, fazer um evento. A gente quer fazer um evento de agradecimento, porque a vacina e as internações foram importantes, sabe, Robinho? Acho que o Rodrigo, como um general de tudo isso, eu levava a demanda para ele e ele falava, contrato particular. Contratamos a Santa Maria, San Nicolas e Amo Saúde. Então ficou paciente nesses lugares, né? Prefeito, precisamos abrir o Hospital das Clínicas. Foi lá, bateu o pé com o Estado, 20 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI. Então tudo isso fez a diferença. Não, eu acompanhei o trabalho da Amo Saúde. Teve dia que eu fui visitar lá, eles são clientes aqui do escritório, eu fui visitar lá, tava tudo muito bem organizado. A prefeitura levando os pacientes, saindo os pacientes, né? Vocês fizeram um trabalho que utilizaram também a estrutura do privado para ajudar, né? Foi porque era um momento de caos, né, Robinho? A gente tinha lá um momento de guerra dentro do nosso pronto-socorro infantil.
dividindo o bico de oxigênio para poder aguardar a transferência para a gente transferir. Então tudo isso ajudou muito e o prefeito Rodrigo Agora, nos auxiliou. Tudo isso, como ficou a pressão no Pedro? Como que o Pedro sentiu isso? Isso aí você acaba sendo um cara, né, hiper pressionado, né? Como que você tocou isso, você, Pedro? O ser humano, Pedro. Na verdade, mexe muito com a gente, né, Rubinho? E eu posso te dizer que depois da pandemia, a gente acaba sendo uma outra pessoa, né? Porque aquilo vem como um fardo grande nas costas, e é tanta história que a gente escuta, é tanta coisa, então isso realmente deu uma virada de chave na minha vida, né? O pós-pandemia. Até pela responsabilidade que a gente carregava, né? Tinha dia que a gente entrava dentro lá do pronto-socorro, era 7, 8, 9 pacientes entubados, pacientes de enfermaria, então, querendo ou não, essa responsabilidade, ela se aflorou muito mais no período da pandemia, e realmente mexe com a gente, eu costumo dizer que uma reunião outro dia com o secretário de saúde da região, eu falei para eles, olha, a gente pode se considerar, junto com toda a equipe de saúde aí, que realmente nós fomos aí os caras guerreiros da saúde mesmo. Sabe o que eu me ponho na tua pele? Porque eu assistia o Jornal Nacional, ou Fantástico. Quando eu via aquilo, eu ficava desesperado, né? O tamanho do problema que estava acontecendo no país, né? E aí você, como secretário, você visitava os lugares, né? E aí você via de verdade mesmo as pessoas internadas, as pessoas precisando de equipamento. E a gente sabe que naquele momento faltava tudo, faltava médico, máscara, faltava equipamento, remédio. Não tinha tudo, né? Porque foi um volume tão grande de pessoas doentes que o poder público não tinha. Não. Aliás, nem só o público, né? O privado também. Às vezes o pessoal critica, eu não consigo um exame na prefeitura, vai demorar um mês. Mas você vai marcar lá no Sírio-Libanês, demora um mês também. Você tem um plano de saúde, você quer passar no Albert Einstein, demora um mês pra você agendar, né? Medicamento, então, às vezes você vai na farmácia particular, não tem. Você tem que sair andando em 2, 3 farmácias. Pra comprar um remédio, né? Então falta tudo, né? Naquela época foi uma época difícil, Rubinho, foi bem complicado mesmo. Os medicamentos principais estavam faltando, e para fazer o gerenciamento de tudo isso, as cidades rebolaram. Elas rebolaram, ainda bem que a gente, aí vai entrar um pouquinho do que eu sei que você fala, né? Que a gente conseguiu fazer um planejamento, né? E aí, através do Dr. Diego, também, que é cliente seu aqui. Sim. Robinho, só tem gente boa aqui. Já o Dr. Diego. Um abraço pro Diego, né? Ele fez um planejamento, né? E aí ele falou: olha, esses medicamentos são medicamentos importantes que não podem faltar. Então a gente conseguiu comprar. Teve uma época que não tinha mais remédio para sedação, né? Então midazolam, propofol, tava tudo fora do mercado. No Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. E a gente, graças a Deus, em Suzano, a gente tinha. Então a gente passamos apertado, passamos por alguns apuros, mas graças a Deus não faltou nada. Ô Pedro, de verdade, eu fico até assim meio emocionado conversando com você, porque realmente você é um cara jovem que às vezes as pessoas até querem criticar por conta da tua exposição, né? Sim. Mas esse bate-papo mostra para as pessoas o quanto você é competente, né? O quanto você conseguiu mostrar para elas. Porque às vezes as pessoas não enxergam o que você já fez. Você já fez um trabalho maravilhoso na vacinação e agora você começou um outro trabalho, né? Não sei se você quer falar de alguma coisa antes, mas agora você conseguiu entregar uma UPA para Suzano. Que também é onde entra o negócio do planejamento, né? Planejar, mandar o projeto pro governo federal, é facinho. Eu coloco no papel lá 10 computadores, 50 cadeiras, 2 respiradores, aparelho de tomografia, beleza. O governo aceita tudo. Aí depois eu quero ver se licitar, comprar, trazer pessoas, colocar no lugar certo, né? Uma coisa, né? Custear isso. Não, aí como vai fazer para manter esse equipamento funcionando, né? Pro resto da vida, né? Então, assim, eu até brinco. Ô Pedro, às vezes assim, aqui no escritório, a gente quer instalar um telefone. Às vezes é uma briga para saber onde vai ser instalar o telefone, onde tem tomada, onde não tem, etc. Imagina quando chega um equipamento gigante para você da saúde, onde você vai colocar, né? Às vezes o planejamento, o papel, o arquiteto colocou, vai ser aqui. Chegou lá na hora, não dá para ser ali. Aí você tem que mudar. Pô, meu. E na saúde, essa questão do planejamento ela é essencial, né? Eu brinco porque eu falo pro prefeito Rodrigo o seguinte, que um ano ele não pode contar, porque nós só ficamos discutindo pandemia, né? E ele dá risada. Mas aí a gente colocou alguns projetos que a gente tem,
através de algumas pesquisas que a gente fez, a primeira de satisfação e a segunda pesquisa realmente dentro da secretaria, o que nós temos de gargalo. Então, a primeira coisa que nós identificamos é que precisava de um pronto atendimento lá na Zona Norte. Então, a gente mudou o projeto de clínica da família, retomamos a obra, entregamos agora, semana passada, uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, para aquela região que vai atender 110 mil habitantes para o lado de lá, fazendo quase 11 mil atendimentos mês, que eu ainda acho que vai superar esses atendimentos, e é uma baita de uma unidade lá instalada. O que o cara faz na UPA lá, o que o cidadão vai fazer na UPA, é a mesma coisa que ele faz no pronto-socorro daqui do centro ou não? Isso, na verdade, a UPA, ela tem ela é um braço, né, da rede de urgência e emergência, que é o que nós fazemos no A UPA é pronto-socorro. um projeto do governo federal, né? Isso. Você acaba adotando. Correto. Né? Isso. E aí, na verdade, Rominho, a única diferença é o seguinte, ali nós não vamos fazer internações acima de 48 horas. Entendi. Então ali é um espaço para a gente acolher o paciente, Pronto-socorro já interno, né? estabilizar e mandar ele para um serviço de referência. Então usar o cross lá. Isso, usar o cross ali nosso. Então é isso que nós vamos fazer. Uma situação de um trauma um pouco maior ou de alguma complexidade que esteja fora do rol ali da UPA, a gente vai mandar para o pronto-socorro municipal, que tem uma retaguarda melhor. Mas posso te dizer que 90% dos casos vão ser resolvidos ali na UPA. A equipe é fantástica. A gente gosta de falar de números, eu gosto muito de números, né? Sim. Quantas pessoas envolvidas para funcionar a UPA ali no dia a dia? Ali no dia a dia são em torno de 230 funcionários diretos envolvidos ali no funcionamento da UPA. É muita gente, né? Eu quero acreditar ela, né, num prêmio que existe, né, que é o ONA. Então a gente quer isso. E um outro detalhe que eu pedi, e eu vou ficar em cima, Robin, e depois eu quero que você vá lá, porque eu acho que lá vai ser um exemplo de planejamento, aquela UPA. Em 90 dias nós queremos eliminar papel. Não vai ter mais papel dentro da UPA. Então, às vezes a gente vê em alguns hospitais, né? Faz a ficha, é um papel. Vai no médico, outro papel. Tudo. Vai pra triagem, papel. Então, ali a gente quer fazer 100% digital em 90 dias. É tecnologia. E vou vender meu peixe aqui na contabilidade. Meu escritório aqui não tem papel. É tudo digital. Tudo digital. Hoje caminha tudo pelo digital, né? Isso. Então é muito mais fácil, mais rápido, né? Isso, com certeza. Lá a gente faz uma brincadeira, porque quando a gente chega para falar com os médicos, não. Aí depois que eles começam a utilizar, se um dia dá um problema e tem que voltar no papel, eles falam assim, não, pô, vamos dar um jeito de arrumar o sistema. Tá ali prontinho para ele ali, só de digitar, olhar, né? Então, a gente quer ali fazer realmente um exemplo de unidade, não só na questão de tecnologia, do papel, mas também de atendimento, humanização, acolhimento. Realmente a gente quer fazer. E não para só por ali, né, Robinho? Na verdade, a gente tem também um plano de uma clínica da família, que é um ambulatório de especialidades, ali na Zona Norte, no Boa Vista. Então, ali, a gente concluindo agora a clínica da família, a gente vai dar uma independência para a Zona Norte da cidade. Então, a cidade vai ter um pronto atendimento, que é a UPA. Onde já é o UBS do Boa Vista? Isso. Tá. A UBS a gente transferiu ela de lugar e ali a gente vai fazer um ambulatório de especialidades, que é o Clínica da Família. A gente já fez a UPA e a gente tem a atenção primária, que são as UBS. Vai fazer um ambulatório de especialidades, igual que tem aqui no Jardim Vitória. No início da Estrada dos Fernandes. Isso. E ali a gente vai dar uma independência para a Zona Norte, porque o SUS, uma das coisas que o SUS... Você está democratizando a saúde suzana. Isso. O SUS, ele fala o seguinte, que a gente precisa descentralizar a saúde, é levar o acesso para as populações que estão mais distantes. Então é isso que nós queremos fazer na Zona Norte, é dar um ambulatório de especialidade, fazer a UPA, que nós já concluímos agora, e as UBS que estão funcionando. Então com isso a gente cria uma independência lá. E depois caminhar isso também na região de Palmeiras, que já tem hoje o pronto atendimento. O prefeito anunciou que quer transformar lá em UPA e também reconstruir a unidade básica de Palmeiras, que vai caber também especialistas lá dentro. Ô Pedro, e quem te ajuda no dia a dia lá? Porque eu vejo assim, ó, a gente acompanha redes sociais, né? E aí eu vejo muita reunião sua na mesa com o pessoal discutindo projetos, etc. Aí você fica assim, pô, mas será que isso é verdade mesmo? O Pedro tá discutindo o projeto ou é foto pro Facebook? Não.
Hoje eu tenho certeza que tá discutindo o projeto mesmo, né? Não, Porque é muita coisa boa, né? é muita coisa boa. Lá a gente tem uma equipe muito. Porque, seu Pedro, eu tô falando que aqui a gente tá falando verdade. A Sim, gente não não, tá brincando, né? É coração aberto. Não, mas você sabe que às vezes no meu Instagram, no meu Facebook, às vezes a gente pega lá as mensagens, né, Glaucia? E aí chega, às vezes, algumas coisas lá, que ele teve um comentário que a UPA ia ser fake, que não ia atender. Né? Então eu falei, não, pode vir aqui que vai atender. Vocês vão ver que vai atender. E na saúde, eu acho assim, não tem. Ou você é um bom secretário, ou você faz um bom serviço, ou você tá fora. Ou tá fora. Né? Principalmente com o prefeito Rodrigo, né? Que cobra resultado. Que cobra resultado, tem meta. Ó, você precisa me entregar isso aqui tal dia, isso aqui até tal dia. Então, não tem como a gente fazer isso. Dá pra dormir no ponto. Não, você tem que entregar. Não dá, tem que entregar. E a equipe é bem qualificada, a gente tem várias pessoas no dia a dia ali que nos auxiliam. Legal. Pedrão, mas aí acho que também tem uma outra coisa que vai ser um marco para Suzano. Nós estamos falando de projetos aqui, né? E são projetos que estão saindo do papel. O Hospital Federal, eu tô vendo a obra lá, lá da Piaget, eu enxergava a obra devagarzinho sendo levantada. Que pé que ele tá, como ele vai funcionar, qual que é o projeto para ele, expectativa de entrega, porque também vai ser um equipamento público de saúde importantíssimo, né? Porque o pessoal pode falar assim, tá fazendo só para a região norte, tá esquecendo do sul? Não. Região sul vai ter o Hospital Federal, né? Isso, que o centro a gente quer realmente tirar esse projeto do papel. E aí, né, Rubinho, o governo vai, como foi falado no primeiro ano de mandato, que era acabar as obras que ficaram para trás. Nós não vamos prometer nada de novo. O que nós temos aí, nós vamos acabar. E o Hospital Federal vem nesse encontro. O Hospital Federal, e aí eu vou estender um pouquinho aqui, porque é uma história engraçada. O hospital tinha um local, o local não atendia as necessidades, foi trocado o local da obra. O local era aquele local na Avenida Major Pinheiro Frost, não é isso? Major Pinheiro Frost. Na SP66? Na Prudente de Moraes. Na Prudente de Moraes. Isso. E aí não atendia ali. O prefeito procurou um outro local que atendia, né? Muito bem localizado, por sinal ali, vai ficar muito legal. E vai desenvolver aquele pedaço. Vai desenvolver aquele pedaço. 7 de setembro terminando a construção agora. Tem Faculdade Piaget, tem Hospital Federal, Instituto Federal, fica o Parque, Max Ref, a Arena, transformou o bairro. Isso, né? Prolongamento da Robert Simmons, lá encontrando a Santa Mônica. Então vai se criar ali, vai se desenvolver uma área bem bacana. E ali, Robin, é um projeto de muitos e muitos anos. Foi uma licitação lá atrás. A primeira empresa desistiu do processo, a segunda desistiu. Nós estamos na terceira empresa séria, que está tocando a obra lá. E a obra, a gente vai aprendendo conforme o tempo. A obra, quando ela está na parte inicial, que é os baldrames, aquele vigamento que vai ali no chão, mais demorada não ela aparece, demora, né? E não aparece. Não aparece. Então, às vezes o prefeito falava assim, alguém indagava, né, prefeito, como é que tá o hospital? O hospital tá em construção. Mas eu não tô vendo nada, E aí agora é legal, porque essas pessoas que comentavam isso, agora elas já falam. E do tamanho daquele hospital, né? Imagina quanto é o tamanho do baldrame, das estruturas. Né? É muito grande. Então, agora a gente já chegou num momento, né, que nós estamos... Você já percebe o corpo do hospital? Já levantamos as paredes, já passamos a infraestrutura, já estamos colocando agora os caixilhos, que é portas e janelas. Então agora ele tomou forma. Inclusive, eu não sei se dá, mas eu vou mandar as fotos aqui que eu recebi hoje. E aí, se puder colocar aí... A gente coloca. Vocês colocam para vocês... Pode mandar, a gente coloca. Para vocês olharem como é que tá. Então, assim, realmente, o hospital tomou forma. E o prefeito tem um planejamento de entregar o hospital em 2024. Essa é a nossa missão de fazer um hospital funcional ali. Mas esse hospital, ele vai ter... Fala um pouquinho dele. Vai ter quantos leitos, UTI, pronto-socorro? Tá. É um hospital grande, é um hospital médio? Tá. Né? Expectativa de funcionários que vão trabalhar lá. Isso, Na verdade, Robinho, o que acontece? A primeira fase, só pra gente explicar pra quem tá em casa, acompanhar e saber também como é que funciona. Porque também não é assim, né? Você não monta o hospital, tá tudo pronto, vai começar tudo a trabalhar, né? Não. Eu falo para os empresários, né? Você não vai montar um negócio, e fazer assim, tá tudo pronto. Não. Escalando devagarzinho até chegar no ápice do negócio, né? E como funciona, né, Robinho? A saúde,
tem um custo elevado. Você foi secretário de Sim, Finanças, você pô. sabe como é que é. E uma das coisas que a gente briga muito é que funcione como uma tripartite. Governo federal, governo do estado e prefeitura municipal. Os 3 entes financiando o equipamento de saúde. Até que isso se credencie no ministério, eu preciso ter um histórico desse hospital. O que ele está atendendo para eu poder ir lá e reivindicar o que eu preciso de recursos. Quer dizer, começa a primeira prefeitura investindo, né? Isso. Então, lá nesse primeiro momento, qual que é a nossa ideia? O hospital ele foi feito, num primeiro momento, para abrigar o pronto-socorro municipal. Mas o pronto-socorro, né? Hoje a gente tem um bom pronto-socorro, mas é o pronto-socorro de quando a cidade tinha 80, 90 mil habitantes. Hoje nós temos 330. Por mais que você reforme lá, ele nunca vai ser um pronto-socorro atualizado, né? Isso. Então, qual que é a primeira fase? É a gente montar um pronto-socorro adulto, o pronto-socorro infantil, com as observações, sala de medicação, um pronto-socorro de primeira. O segundo andar está dividido em 2 partes a obra. A parte administrativa e a parte laboratorial e de exames. Exames bem complexos, como tomografia, ressonância magnética, ultrassom, salas de eletro, salas de laboratório. Então, assim, lá vai atender uma série de coisas. E, num futuro, a ampliação na parte de trás do hospital para poder acolher as especialidades. E aí, é um desenho junto com o governo do estado, junto com o Hospital das Clínicas, porque a gente tem um interesse que abra esse hospital, né? E aí a gente abrindo, a gente define com o estado e com a região o que esse hospital vai oferecer. Porque a saúde ela é uma engrenagem e ela funciona de forma regional. Então o que nós precisamos discutir é a repactuação da grade para ver o que nós vamos ter de procura para a gente poder ofertar aquilo que a porque aí você população... passa a ter vários equipamentos públicos e aí você precisa definir quais vão ser os seus caminhos, Isso. né? Só para mim tentar explicar para quem está acompanhando em casa, porque às vezes as pessoas não entendem. Então, uma cidade ela não aguenta ela ter a atenção primária, que é as UBSs, as UPAs e todas as especialidades médicas. Imagina você ter um hospital com todas as especialidades médicas, o município não aguenta. Então, como é que funciona hoje? Hoje funciona de forma regional. Então, se um paciente psiquiátrico precisar de uma internação, eu já sei onde é, Regional de Ferraz. Se um paciente tiver um problema cardiológico, eu já sei onde é Luzia de Pinho Melo. Se um paciente tiver um politrauma, é Santa Marcelina de Itaquá. Isso que a gente chama de grade. É essa grade que nós precisamos repactuar aqui na região e ver quais são os serviços que estão faltando ou os serviços que estão em déficit, que não está acompanhando a demanda que os municípios têm. Onde entra que você falou tripartite, né? Onde o Estado vai falar, ó, me faz esse pedaço aí da saúde que é importante. Né? Hospital das Clínicas, olha aqui, ó, a necessidade aqui hoje nossa é oncológica. Então nós temos que abrir um centro de oncologia. O Hospital Federal, a partir do momento que vocês terminarem a construção, vocês precisam fazer aí ortopedia, porque é o nosso gargalo. Então é mais ou menos assim que funciona. E tem mais algum projeto interessante para a saúde? Olha, além disso, o prefeito anunciou lá no sábado, Robinho, que ele quer fazer a UPA de Palmeiras. Então, em Palmeiras também ali a gente vai fazer todo o esforço para ter uma UPA ali naquela região. Vai construir um prédio novo. Na verdade, a gente tem uma solicitação, nós vamos iniciar agora, né? Pode dar spoiler daqui? Não, pode, né? Não tem problema não, né? O Paulinho não vai ficar bravo, Por favor. Né? Nós vamos iniciar um processo... Paulinho, dá essa moral pro Pedro. Nós temos o pronto atendimento hoje, que é um pronto atendimento pequeno. E o que nós vamos fazer? Nós iniciamos os estudos agora para pedir a ampliação dele e pedir o credenciamento para o Ministério da Saúde para transformar lá em UPA. E aí lá sim a gente vai ganhar novos leitos, nós vamos ganhar novos médicos, e aí dando certo o credenciamento é um projeto bacana. Mais 2 projetos legais que a gente quer ampliar a nossa atenção primária. Então vai ter uma UBS nova no Parque do Colégio, ali para cima da cidade de Edson, Altos de Suzano, Rua Ignácio Garcia, ali nós temos um projeto de fazer uma UBS nova. Ali já tem uma pequenininha ali, né? No Vitória. No Vitória, né? Isso. Ali, Robinho, a gente cancelou os atendimentos ali.
nós transferimos para trás de especialidade e nós reformamos aquela unidade inteira. Que era bem antiguinha, bem pequenininha, né? Isso, foi uma das primeiras modelos de unidades do estado. Nós reformamos ela inteira ali, ganhou mais 2 consultórios, ganhou área de cobertura. Inclusive, acho que o prefeito deve entregar ela no final de abril, aqui no mês de comemoração do aniversário da cidade. Então, temos essa UBS do Parque do Colégio. Vamos fazer um credenciamento com as clínicas particulares da cidade, para poder nos ajudar nessa fila que o CROSS não consegue absorver. Então a gente está fazendo uma licitação, né, um chamamento público, né, junto com o privado, para que eles possam ofertar esse serviço. Além disso, a Clínica da Família, que a gente quer inaugurar, e estamos batendo firme na abertura do Hospital das Clínicas. Esse chamamento público para os privados é para fazer que tipo de serviço? Tomografia, ressonância, essas coisas que tá, tipo, a fila tá grande e eu quero reduzir rapidamente, é isso? Isso. Na verdade, a gente pegou de A a Z, Robinho. Tá. E aí a gente pegou ali todas as nossas demandas e fizemos um chamamento. Olha a dificuldade nossa. O primeiro chamamento nós fizemos, tabela SUS. Não participou nenhuma empresa. Muito pouco. Para vocês terem a ideia de como a tabela SUS está defasada. Uma consulta tabela SUS, o que é? R$10? R$10, R$12. Uma consulta com um especialista, não é nem com o clínico geral. Uma tomografia é R$45. Vai pagar R$45, R$35. Hoje uma tomografia no hospital não fica por menos de R$700. Impagável, né? Então, para vocês verem como é difícil. Por mais que a gente queira contratar, tem algumas burocracias. Então agora a gente está vendo uma forma de poder pagar o que os convênios pagam para a gente poder credenciar a essas clínicas particulares e a gente tirar esse pessoal da fila. É um salto, hein, Pedro? Um salto De qualidade, né? A gente fala que vai ter uma virada grande aí é uma revolução na saúde. Eu tinha um compromisso com o prefeito que nós falávamos assim, olha, prefeito, eu não vou entregar uma saúde perfeita, mas vou entregar uma saúde muito melhor do que eu peguei. E eu não tenho dúvida, Gui, que se encerrasse hoje, eu não tenho dúvida que a gente entregaria uma saúde muito melhor. Muitas dessas ideias partem da tua cabeça. A gente tem na verdade, um colegiado ali dentro, né, como eu disse, de pessoas que têm uma experiência muito grande. Então, às vezes algumas ideias surgem da gente, outras ideias surgem dos diretores. A gente tem essa aproximação com todos os diretores de conversar. São diretores com uma experiência muito grande. Então, você pega a Silmara, como você disse, tem uma experiência enorme. A gente pegar a Tânia Porfírio, que foi diretora, inclusive em Ferraz de Vasconcelos lá, também de uma competência ímpar. A Valquíria, o doutor André, né? A Flávia Verdugo, que foi secretária de saúde em Poá, Perim, né, a doutora Perim, né? A Paula, a Cíntia Watanabe, que foi gestora hospitalar lá no Rio Grande do Sul, que cuida da rede de urgência e emergência. Então, assim, olha... Você criou um esquadrão, né? Olha as pessoas que cercam a gente. Então, são pessoas que realmente têm... tem uma bagagem muito grande, então... É o que eu falo aqui, ó. Aí vou falar um pouco da contabilidade, né? Eu tenho aqui meu time na Contabyte. Meu time hoje é formado, a grande maioria dos meus parceiros aqui, dos meus colaboradores, são contadores. E os que não são contadores estão fazendo contabilidade. E aí, muito das ideias que acontecem hoje dentro do escritório não partem mais de mim, partem deles. Que legal. Né? Então a gente também criou um colegiado aqui. Eles se reúnem também sem a minha presença, criam ideias, criam programas, e aí a gente vai buscando o melhor para a contabilidade e o sucesso do negócio, né? O teu negócio é a saúde pública, né? Você não visa o lucro, você visa atender a população, né? Mas se você não for empreendedor, se você não tiver pessoas imbuídas e capacitadas para te ajudar, você não vai, né? Não. E sabe o que é legal, Robinho? Eu trago bem aqui, Pedro, se você quiser. Obrigado. E sabe o que é legal? Que assim, a gente... Tá geladinha? Tá bem, tá tranquilo. A gente tem uma das coisas que a gente entra na administração e... O meu pai, ele sempre me falava uma coisa que hoje faz muito sentido, né? Ele falava assim, quando você entra em algum lugar que você não conhece ninguém, que você não tem a mínima ideia de como fazer aquela engrenagem rodar, você tem que ouvir aquelas pessoas que estão ali há muito tempo, né? E foi mais ou menos o que a gente fez ali num período. Na verdade, eu já tinha o conhecimento da secretaria num todo, conhecia as pessoas, conhecia os processos. Mas tinha muita gente ali, Robinho, que às vezes tinha uma ideia,
mas que nunca compartilhou isso com o secretário ou com o diretor. Né? Vou dar um exemplo simples. Ano passado, nossa taxa de mortalidade infantil atingiu um dígito. A taxa de mortalidade infantil, ela é uma variável, um índice importante para compor o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. A cidade de Suzano nunca chegou em um dígito. E ano passado, se eu não me lembro, Glaucio, depois você me confirma, chegou em 9. Então, e uma parte desse trabalho veio de uma pessoa que estava dentro da unidade, que não era médica, que não era enfermeiro, que ela falou, olha, eu tenho um projeto assim, 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 que eu acho que seria importante pra gente fazer. E ela apresentou pra gente. Então, você vê que legal a gente poder ter a humildade, né, Robinho? De ouvir, igual você tem aqui, pessoas que trabalham com você, e você ouve cada uma delas, porque às vezes vem uma ideia Sim, essencial. a gente tem a visão, tem você tem a visão da saúde, eu tenho a visão do meu negócio aqui, e aí nós vamos escutando as ideias, pondo no papel, e aí eu falo, ó, tá, beleza, tá no papel, vamos executar agora. É difícil executar, hein? Eu tenho até um exemplo aqui, ó. A gente contratou uma ferramenta tecnológica para o escritório, e o objetivo é que ela atendesse de cara 200 clientes. Aí um colaborador nosso falou para mim assim, ó, impraticável, a gente não vai conseguir colocar. Falei, pô, todo mundo coloca, por que a gente não vai conseguir? Aí eu peguei um outro rapaz e falei assim, vamos implantar essa tecnologia. Ele, não, mas vamos implantar, coloca ela em prática. Ele pegou, colocou em prática. Ele falou assim, Robinho, vou te passar o feedback e o relatório do primeiro mês de uso. Ó, dos 200 clientes, a notícia não é muito boa. Dos 200 clientes, nós conseguimos aí que 180 aderissem ao programa e deu muito certo, mas nós não conseguimos fazer 20. Eu falei assim, espera um pouquinho, William, muda a conversa. Fala que foi um sucesso total. Você conseguiu fazer com 180, os outros 20 você vai fazer daqui um mês, 2 meses. Entendeu? É a visão, né? A visão do negócio, né? É a visão otimista do negócio. Então você tem que ter, mas são pessoas, as pessoas que ajudam. Você está de parabéns, você tem uma equipe top, mas você também comanda top. Mas aí tem uma outra coisa, Pedro, que é a experiência de vida da gente, né? Nessa área dos negócios. Você também foi para a Secretaria da Saúde, você foi com muita força, porque as pessoas sabem da tua relação com o Rodrigo. Você foi com muita força, porque você foi muito bem votado como vereador. Isso também te levou numa estatura grande, né? Então você não chegou de qualquer jeito. Você já chegou com um peso de estatura, né, considerável. Isso ajuda muito. Na política, na vida profissional, a pessoa tem que ter reputação, estatura para ela poder, né, entregar. E você conseguiu, você chegou com estatura, com reputação, com força política, aí pegou a equipe, meteu sua sal, comprou a ideia, meteu ali todo a sua vontade, a sua gana de vencer, e tem mudado muito, né? Mudou bastante. A gente vê que é visível isso, né? A gente realmente pegamos ali e falamos, ó, precisa acontecer. Isso precisa sair do papel e precisa alavancar. E aí, acho que é o que você falou, a gente, com os apoios que a gente teve do prefeito Rodrigo, do grupo de secretariado, acho que isso ajudou a fazer a engrenagem rodar. Tua estatura, você chegou com estatura. Rodrigo te deu força política, você teve força do voto e você entrou com estatura. Legal. Se você não tivesse sido bem votado, se o Rodrigo não acreditasse em você, você não ia conseguir realizar metade. Entendeu? Mas a equipe, sim, gosta de você, comprou as suas ideias, você é democrático, você tem força política, você teve voto, e aí, sim, juntou tudo, né? Você acabou juntando tudo que precisava para fazer. Foi bacana. Para fazer uma gestão de sucesso, né? Legal. Agora, a Santa Casa, tem algum projeto para a Santa Casa? Tem, na verdade. Porque eu sei assim, ó, eu sei que a Santa Casa só sobrevive hoje graças à prefeitura, né? Senão ela já estaria completamente desativada, né? Sim. A prefeitura, o Rodrigo, você que fizeram a Santa Casa se sustentar ao longo desses últimos anos de pé. Só para a gente não falar nada, só falar da quantidade de processos trabalhistas e penhoras que existiam ali, né? Que viabilizavam todo o negócio. Sem o empenho do prefeito Rodrigo e a tua gestão, acho que
A Santa Casa... Só, você que gosta de número, né, Robinho? Só de dívida tinha 300 milhões de reais em dívida. Sim. Né? A gente quase perdeu a Santa Casa para um leilão que teve. Eu lembro, um né? leilão E trabalhista, aí, né? Um leilão trabalhista, o prefeito conseguiu ir lá e reverter a situação. A Santa Casa, ela já pagou mais da metade da sua dívida, né? Até porque ela também não pode utilizar o dinheiro dos convênios que a prefeitura tem para poder fazer o pagamento. A Santa Casa, ela conseguiu pagar metade da sua dívida, conseguiu nesse período funcionar, e ela conseguiu também, além de tudo isso, fazer as reformas que precisava lá dentro. Então, realmente, ali a gente tirou leite de pedra, como a turma fala no interior, né? A gente tirou leite de pedra. E funcionando. Às vezes as pessoas não entendem, né, Rubinho? Mas é importante a gente falar isso. A Santa Casa hoje, ela faz em torno de 250 partos por mês. Olha a quantidade de parto que faz. Além disso, a nossa maternidade é uma maternidade de alta complexidade. Dentro da maternidade, a gente tem uma UTI neonatal. Esses dias, inclusive, eu postei no meu Instagram, no meu Facebook. Eu fiquei muito emocionado e fiz questão de ir lá. A menor criança já registrada, nascida na Santa Casa de Suzano. Ela nasceu, acho que com 500 gramas. É isso, Glaucia? 700 gramas, eu não me recordo agora. A bebê Milena. Ela cabia na palma da mão quando ela nasceu. E olha o trabalho da Santa Casa, de ir lá fazer o cuidado com a UTI neonatal, né? Nós temos uma UTI adulta, nós temos uma clínica cirúrgica que funciona muito bem. Inclusive, o Dr. Sérgio Rios é o coordenador lá. Eu ia falar, meu cunhado, então, ele é um apaixonado pela Santa Casa. A ortopedia hoje, nós fazemos lá atendimentos da região inteira. A gente pega várias cidades que não tem serviço de ortopedia que a gente faz lá. Mais de 90 cirurgias ortopédicas por mês. Então, assim, a Santa Casa, às vezes não parece. Porque por muito tempo, Robinho, ela ficou muito feia. O seu estado ali era um estado meio um pouco feio ali. Aparentemente, ela não era bonita. Agora a gente começou a reforma. Já terminamos a parte de dentro. 580 gramas, né? Quase que eu acertei. 580 gramas. A gente já terminou, a gente tá terminando a parte de dentro e agora a gente tá avançando na parte de fora. Então a gente quer deixar ali uma Santa Casa nova. Mas é número, é assim, você acabou de falar da tabela SUS. Santa Casa, quando recebe tabela SUS. O movimento de pessoas na Santa Casa cresceu absurdamente nos últimos 20 anos. Então ela praticamente quebrou. E aí ela só não quebrou, só não fechou as portas, porque teve vontade política do Rodrigo, de você, de manter aquilo de pé, porque a coisa mais fácil era fechar. Sim. Tá impagável, não fui eu que fiz a dívida, não tem como pagar, nós vamos fechar. Né? E olha que legal, então, né? Você imagina que você tem... as pessoas precisam entender isso, né? Que houve uma vontade política de fazer aquilo ficar de pé, né? E tem dinheiro da prefeitura direta ali para sobreviver, sim. né? E olha que legal, vou fazer até uma relação aqui. E ali, todos que trabalham ali são, na verdade, na Santa Casa e na própria Secretaria de Saúde, são pessoas engajadas, guerreiros, lutadores que pensam em ajudar as pessoas, né? Eu costumo dizer o seguinte, o cara que vai trabalhar na saúde, o cara deve ter um parafuso a menos já, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Eu acho que isso meu filho tá fazendo medicina. Eu acho que ele tem um parafuso a menos. Então ele tem, então, viu? Pode ver, viu, mãe? Pode ver, porque realmente não é fácil. E só pra até aqui poder falar um pouquinho, você vê. Hoje a Santa Casa tá sob intervenção. O interventor nosso, ele não é médico, ele não é administrador de empresa, ele é contador. Olha a importância que é ter uma pessoa que faça a contabilidade, que faça o planejamento, que não gaste mais do que aquilo que recebe. Então, ele tem um grande assessor lá que é o Luiz Carlos Pinheiro. Você conhece o Luiz? Conheço o Luiz. O Luiz foi o cara que criou a Sala do Empreendedor em Mogi. Foi o cara que transformou tudo que você imaginar de contabilidade, gestão de JuSesp, junta comercial, processos modernos, foi o Luiz Carlos Pinheiro que pôs em Mogi. E o Luiz tá lá com o Sadal. Eu tive outro dia lá, eu encontrei ele, fiquei super feliz. O Luiz é um cara visionário, de alta competência, é um executivo de alta competência. Legal. E ele é de Suzano, foi de Suzano, morou em Suzano, e ele foi assessor de um vereador do Valdir Cortez há muitos anos atrás. Olha, não sabia não. Depois você pergunta isso pra ele. Vou falar com você. Amanhã eu tô lá na Santa Casa, 11 horas da manhã. Eu vou falar pra ele. Fala pro Luiz. Muito legal. Pedrão,
O bate-papo tá muito legal. Eu até falei pro pessoal aqui antes de começar, o Pedro, acho que dá para falar umas 2, 3 horas, né? Mas a gente tem tempo aí, né? Senão o pessoal não assiste por inteiro, né? Mas foi assim, um prazer muito especial ter você aqui, de verdade. Acho que a gente queria mostrar quem é o Pedro Ishi, porque o nosso podcast, que é o ContaCast, ele fala de negócios, contabilidade, mas não dá para você fazer saúde sem mexer com contabilidade, números, projetos, né? Sem a pessoa ser gestora. E mais importante, esse podcast são para pessoas que realmente representam algo pela cidade de Suzano, que fazem algo pela cidade de Suzano. E você aqui não vou falar que vou agradecer em nome do povo de Suzano, porque eu não tenho essa outorga, né? Mas é agradecer você por tudo que você fez aí pela saúde na pandemia, te dar o parabéns, porque foi um trabalho invejável e que você continue tendo muito sucesso aí, melhorando a saúde de Suzano. E fica aí, ó. Pode finalizar do jeito que você quiser, falar o que você quiser falar, mandar o seu recado. Não, primeiro eu queria agradecer, Robinho, aqui por toda a honra de estar aqui, né, no seu programa, né, você que tem se evidenciado, né, nessa questão de contabilidade, no mundo de consultoria e gestão contábil. A gente acompanha todos os seus vídeos, né? Inclusive, se eu puder ter um pouquinho de seguidor do Robinho lá na minha página, que ele tá disparado na minha frente lá, vocês podem me seguir. Mas a gente fica muito contente em poder contribuir com a cidade, em poder avançar, né, no tema saúde, que é um tema delicado, que é difícil, mas que a gente tem, na minha visão, a gente tem cumprido aí com aquela missão que foi designada aí por nós. E agradecer a você, a toda a equipe, né, que nos recepcionou aqui muito bem, e esperamos aqui ter outros bate-papos aí com você, que é um cara especial, e realmente também você é um cara que tá na história da cidade de Suzano aí, com certeza. Pedrão, obrigado por você ter vindo aí, viu? Eu que agradeço, Robinho. Pessoal, esse foi mais um ContaCast, hoje com o Pedro Ishi, e espero vocês semana que vem para mais um episódio, para mais uma conversa, para mais um bate-papo. Valeu, abraço a todos!